Shalom, boa noite. Meu nome é Larissa. Eu faço parte do grupo de Tropa de Elite de Jesus, faço parte desse exército que está se levantando, saindo das trincheiras. E, bom, o Tropa de Elite de Jesus é esse ministério onde nós nos encontramos com vários braços ministeriais. Segunda-feira temos reuniões de homens, terças-feiras temos reuniões de crianças, quartas-feiras temos reuniões para jovens, quintas-feiras reuniões para as mulheres. E a cada 15 dias temos reuniões aos domingos para a família. Fazemos a ceia virtualmente e estamos aqui unidas proclamando o Evangelho. Essa é a nossa missão. E glória a Deus por isso, amém? Antes de começar a palavra, a Adri me entregou ali uma palavra, a gente sempre faz um ouvindo Deus, né, onde a gente entrega, e a Adri me entregou Salmos 19, 14, e eu fui ler 13, 14. Sempre quando a gente vem ministrar a palavra, a gente vem com receio de que alguma coisa não seja da parte do Senhor, né? Então eu tenho muito zelo, muito temor do Senhor para que eu possa trazer sempre o que é da parte do Senhor. Ali em Salmos 19 fala assim: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Então, essa é a minha oração, para que as palavras que eu venha trazer hoje para vocês sejam agradáveis ao Senhor. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a parábola dos talentos. E, embora ela tenha um contexto muito semelhante com aquela parábola das 10 minas, em Lucas 19, eu vou falar sobre a parábola dos talentos de Mateus 25, do 14 ao 30. Mas vale a pena a gente lembrar primeiro que parábolas são pequenas histórias ou narrativas que pretendem trazer um ensinamento de vida. Possuem simbolismo em cada elemento da história. Cada elemento geralmente tem um significado específico. O Patinho Feio, o Pastorzinho e o Lobo são exemplos de parábolas da nossa literatura. Portanto, elas não são só uma história fictícia, mas buscam falar verdades e ensinar coisas de maneira ilustrada e lúdica. As parábolas de Jesus são histórias com elementos comuns da cultura e do cotidiano daquele tempo, que tinham como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus explica o reino que não entendemos com coisas comuns que entendemos. Por isso as palavras geralmente se iniciam com o reino de Deus é como, o reino de Deus se assemelha a. Da mesma maneira, aqueles que ouviam as histórias com ouvidos carnais ouviam apenas uma historinha, sem discernir. Mas a quem o Espírito Santo se revela, tem compreensão da mensagem e de cada elemento por trás dessa história. Glória a Deus por isso. A parábola dos talentos, ela está lá em Mateus, né, como eu disse, Mateus 25, do 14 ao 30. E o Senhor Jesus fala que também o reino de Deus, né, também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido apenas 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. E por fim, veio o que tinha recebido apenas 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo,
Saí e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantia. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, e lancem fora o servo inútil, nas trevas onde há choro e ranger de dentes. Durante muito tempo, eu não gostava nem de ler essa parábola, porque eu não entendia ela. Eu já havia lido não sei quantas vezes o Evangelho de Mateus, e eu passava por ela meio que lendo rapidinho, sem querer discernir muito, porque eu achava que essa parábola falava de um Senhor severo, que falava somente sobre o dia do juízo. Essa parábola sempre me deixou muito atemorizada. Na verdade, eu sempre tive medo desse Senhor, que vai viajar e volta e espera colher onde não plantou. Afinal, aquele servo não deu nenhum prejuízo para o seu senhor e foi punido. E eu achava isso muito injusto. Ficava pensando então, será que o reino dos céus é a gente trabalhar para enriquecer esse tal senhor? Senão nós seremos punidos e lançados nas trevas exteriores? Será que o reino é isso? E quando o Espírito Santo me tocou para falar sobre isso, primeiro eu rejeitei no meu coração e pensei em buscar na Bíblia alguma outra coisa. E eu fiquei, desde que a pastora me pediu para pregar hoje, eu fiquei semanas sem receber nada. Mas aí eu resolvi dividir essa dúvida com aquela pessoa a quem o Senhor me confiou para ser meu sacerdote. E mesmo muitas vezes eu criticando meu marido por não ter uma vida devocional, por ele não ler as escrituras diariamente, foi o meu marido quem me incentivou a ver essa parábola com outros olhos. Então, a primeira coisa que eu devo dizer para vocês hoje é que confiem em quem o Senhor colocou para caminhar ao seu lado. Dividam com essa pessoa as suas dúvidas, mesmo que tu ache que é bobice. Não julgue que essa pessoa não te trará nenhuma resposta do Espírito Santo só porque você crê que ela ora menos que tu. Esse é o meu Fica a Dica de hoje. Mas, claro, que depois que meu marido conversou comigo, eu fui conversar com o Espírito Santo. E, naturalmente, que eu tive que deixar ele trabalhar em algumas coisas em mim, derrubar algumas fortalezas, curar algumas feridas para abrir a minha compreensão para essa história. E vamos lá, a parábola começa com Jesus dizendo que o reino será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5, ao outro 2 e ao outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida, esse senhor partiu de viagem. Gostaria de observar com vocês algumas coisas. Primeiro que um talento era uma unidade monetária na época. Ele estima-se, né, alguns estudos estimam que um talento equivalia a mais ou menos 6.000 denários. Um denário era o valor pago por um dia de serviço de um trabalhador comum. Assim, um talento equivalia a praticamente 20 anos de trabalho da maioria dos trabalhadores da época. Ou seja, mesmo um talento era bastante dinheiro, 20 anos de trabalho. A palavra fala que esse senhor distribuiu esses talentos segundo a capacidade dos seus servos. Ele conhecia a capacidade administrativa de cada um. Deus, o nosso Senhor, nos conhece muito bem e ele não sobrecarrega ninguém. 1 Coríntios 10, capítulo 13 fala: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, para não vos deixar tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Ora, se a tentação que é humana, Deus não nos sobrecarrega, imagina um propósito divino. Ele jamais vai sobrecarregar o seu servo, dar a nós mais do que possamos suportar. Essa parábola também fala que esse senhor viaja, vai e volta muito tempo depois, para verificar o trabalho dos seus servos. Nessa parábola, a princípio, pelo que se percebe, eles ficaram sozinhos para fazer o que bem entendessem com seus talentos. Nós, ao contrário deles, temos instruções. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo. Amém? Então, nós temos a quem recorrer caso a gente não saiba o que fazer com o que nos foi entregue.
Mas é notório que o Senhor espera a multiplicação dos seus bens. Talvez o servo negligente, que enterrou seu talento no chão, esperasse ser louvado por sua prudência. Porém, a parábola nos deixa claro que esse Senhor nos dá e espera que haja multiplicação e rendimento. Ou seja, essa história fala de um Senhor que chamou seus servos para um serviço ativo e não apenas uma espera passiva. Guardem isso no seu coração. Seguindo na história, nós vamos direto ali para o versículo 19, que fala assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, ganhei mais 5. Também o que recebeu 2 talentos falou a mesma coisa. E para ambos, o senhor fala. O senhor responde: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. O tratamento de ambos é o mesmo. Embora um tenha rendido 5 talentos e o outro tenha rendido 2, esse senhor não está interessado somente no quem rendeu mais ou quem rendeu o quê. O que importa é se houve o rendimento, a movimentação. O servo fiel, ele valoriza os bens do seu senhor. E é disso que o senhor tem apreço. O servo fiel é diligente e responsável com o que o senhor coloca em suas mãos. E se nós estamos sendo diligentes com alguma coisa que não provém do Senhor, então nós temos que rever quem é que está sendo o nosso Senhor. Podemos ser levados a achar que o servo que ficou com 1 talento não fez nada porque 1 talento era muito pouco. Mas como nós vimos, 1 talento era bastante coisa. Era coisa suficiente para render alguma coisa. O que Deus nos confia sempre é muito mais do que nós poderíamos conseguir por conta própria. E nada do que nós temos de fato é nosso. O que recebemos do nosso Senhor deverá ser entregue a Ele de volta, em uma data pré-determinada. Então, a gente pode ver aqui que o Senhor, Ele espera essa multiplicação, Ele espera receber isso de volta, e nós também vemos que os talentos são valiosos, mas ainda existe algo mais valioso: participar da alegria do seu Senhor. Por causa da postura dos servos diante do que lhe fora confiado, eles foram chamados para participar da mesa do seu Senhor. E aquilo era uma honra tamanha para aquela época. Um servo não sentava na mesa do seu Senhor, a menos que ele fosse extremamente honrado. Então, o Senhor espera que a gente multiplique para nos dar a honra de sentar à mesa com Ele. Seguindo na história, ali no capítulo, no versículo 24, fala assim: por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-o a que tem 10, pois a quem mais tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora esse servo inútil nas trevas onde há choro e ranger de dentes. Apesar de eu sempre pensar do contrário, o Senhor dessa parábola é bom. Ele confiou a cada um segundo a sua capacidade e ele esperava somente que eles multiplicassem para que pudessem comemorar com o seu Senhor no seu retorno. Aquele Senhor permitiu que os seus servos provassem que eram capazes de serem colocados no mundo. Sabemos que o Senhor nos testa, nunca além da nossa capacidade, mas Ele nos testa a fim de sermos aprovados. E, na verdade, para falar sobre isso, eu trouxe um texto que está lá em João 6, do 4 ao 6, que fala assim, na verdade, Jesus fala, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, então Jesus
Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Essa é uma parte, né, um trechinho da Bíblia que nos prova que o Senhor, ele nos testa. Continuamente ele está nos testando para saber qual é a nossa atitude diante do que ele nos coloca em frente, né? E sabendo que Deus nos prova também, é que Davi fez aquela oração: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Esquadrinhar os rins do coração é dizer: Senhor, olha o mais íntimo de tudo, me prova, me testa, me coloco diante de ti à prova. Está lá em Salmos 26, 2. Ele só faz isso para depois celebrar conosco e nos recompensar. O Senhor nos testa somente para isso. Porque se ele quisesse simplesmente que o patrimônio dele fosse multiplicado, ele mesmo faria isso. E ele não usaria nenhum banco. Ele simplesmente falava e estava feito. O Senhor, ele pode fazer tudo e todas as coisas, mas ele nos permite fazer para que a gente participe da alegria do nosso Senhor. Eu percebo que o que provocou a ira desse Senhor não foi o fato desse servo não ter dado lucro, digamos, né? Mas que esse servo poderia ter feito algo aparentemente simples, como disse ali na parábola, né? Você poderia ter colocado num banco e ia receber com juros. Parece que era uma coisa muito simples, mas esse servo agiu com desprezo ao que lhe fora confiado e enterrou o dinheiro no chão e seguiu o baile, seguiu a vida, como se esse senhor nunca mais fosse voltar. Esse servo foi mau e incrédulo. Ele agiu como se ele nunca tivesse que prestar contas ao seu senhor. E ele foi ainda por cima dissimulado, pois ele não assumiu a culpa. E ele foi pior, ele foi acusador, porque ele acusou o seu senhor, botando nele a culpa de ele não ter produzido nada. Falou: eu não produzi porque o Senhor é mau e eu fiquei com medo. O acusador a gente sabe bem quem é. O servo negligente, ele sempre arruma desculpas. E o servo negligente, ele sempre bota a culpa em outra coisa, em outra pessoa. Ele nunca assume a sua culpa. Por fim, ali, ainda usa as palavras, o Senhor usa as palavras do próprio servo para enforcar o servo, né? E diz: você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros. Ou seja, não me dê desculpas. Você poderia ter feito o mínimo e não fez. O Senhor nos conhece e Ele sabe tudo o que a gente pode fazer. Esse servo foi castigado porque o Senhor é justo e a sua volta está marcada pela separação dos bons e dos maus. Muitas parábolas falam, a maioria das parábolas falam da volta do Senhor Jesus como um dia de juízo, um dia onde ele vai separar o joio do trigo, um dia onde ele vai separar os bons dos maus. Essa parábola, ela é muito forte e ela me deixa muito constrangida em pensar se eu estou mesmo multiplicando o que o Senhor me confiou. Mas afinal, o que me foi confiado? Qual é o meu talento? E eu pensava que talento tinha a ver com dom artístico. Pensei durante muito tempo isso. Mas já está provado que muitas pessoas têm naturalmente o dom artístico, mas outras também podem adquirir dom de tocar, de cantar, de pintar, mediante muito esforço, mas podem. E não me fazia muito sentido ser um dom artístico. Então eu comecei a pensar que talento tinha a ver com o meu propósito. E eu passei muito tempo tentando descobrir qual era o meu propósito, qual era a minha missão. E eu passei muito tempo com medo de não descobrir isso a tempo de multiplicar o suficiente, conforme o Senhor deseja. Mas o Espírito Santo me trouxe à mente que isso não fazia sentido algum, porque o Senhor entregou os talentos e foi viajar. E imediatamente os servos saíram e aplicaram esse dinheiro. Então não me fazia sentido. O talento deveria ser algo que eu imediatamente pudesse encontrar. Tem gente que leva a vida inteira pensando em qual é o seu propósito. Então o Espírito Santo me levou a pensar da seguinte maneira:
Qual é a unidade monetária de maior valor hoje? O euro, o dólar. O euro vale 5,60, o dólar 5,50, mas depende de onde você está. Nos Estados Unidos, um dólar vale $1. No Paquistão, um dólar vale 266 rúpias, que é a unidade monetária que eles usam lá. Então, não é uma unidade monetária ampla, não é uma unidade monetária que caberia para que todos nós pudéssemos ter talentos. Você pode me dizer, talvez, que a unidade monetária, esse talento que fala na parábola, seja o tempo, mas a parábola fala que nós devemos multiplicar esse talento. E nós não podemos multiplicar nem um minuto na vida de qualquer pessoa que seja. Tudo está contado na mão do Senhor. Nós não somos capazes de multiplicar nem as horas do nosso dia. Aliás, esse dom o Senhor deu igualmente. Todos nós temos a mesma medida de hora, a mesma medida de tempo, num dia. Cabe a nós priorizar isso ou não. E nenhum de nós pode multiplicar o que nos é dado. Eu não posso multiplicar a minha vida. Agora eu te pergunto, quantos dólares ou quantos euros ou quanto tempo vale a liberdade da gente abrir uma Bíblia hoje e ler? Quantos dólares ou quantos euros vale a gente conhecer a verdade que liberta? Quantos dólares valem a tua salvação? Quanto vale a minha salvação? Nem todo o dinheiro do mundo pagaria o tempo que eu fiquei sem Deus. Nem todo o tempo do mundo, se eu tivesse mais o dobro de tempo do mundo, mais 35 anos a mais para viver, não pagaria o tempo que eu vivi sem ele 35 anos atrás. Eu poderia gastar a minha vida inteira vivendo coisas boas com a minha família, com os meus amigos, mas sem Jesus, nada disso faria sentido. Nada vale mais do que eu sou hoje com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo hoje eu sou filha, eu sou salva. E em nome de Jesus eu vou reinar com ele. E eu não vejo a hora dele me chamar e eu poder ouvir, serva boa e fiel. Talvez a unidade monetária que a gente deva multiplicar é essa. Multiplicar nas pessoas a transformação que houve em nós. Sem medo, sem desculpas. Porque nada do que o Senhor nos dá é pesado demais. Mas talvez o que a gente precise é distribuir, multiplicar nas pessoas tudo aquilo que o Senhor fez para nós. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.